Bom dia! Feliz domingo de ressurreição a toda a igreja presbiteriana Ebenezer. Magna e eu queremos louvar ao Senhor com este hino. 274. Se você quiser acompanhar, o hino 274. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. E assim, neste domingo de ressurreição, nós queremos orar ao Senhor neste instante. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor da vida, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que perguntou para a morte: ó morte, onde está o teu aguilhão? Oh, aleluia! O Senhor que não tem impedimento algum, o Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que vence qualquer coisa deste universo. Para o Senhor não há nada impossível. A ti, ó Rei da Glória, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, a ti nesta manhã nós te damos glória, porque o Senhor ressurgiu, porque o Senhor venceu a morte, porque o Senhor deu como herança aos teus eleitos a vida e a vida em abundância. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Amém e amém. Nesta manhã, meus queridos irmãos, ao invés de dar um estudo aqui nesta escola dominical, eu quero trazer uma palavra, como fazemos geralmente nos domingos de ressurreição, um culto. Por isso eu quero trazer uma palavra esta manhã para a igreja do Senhor. E eu quero convidar a igreja a ler a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Lucas 24, do versículo 1 até o versículo 12. Leamos então. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito,
apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos irmãos, esta manhã eu quero falar sobre o seguinte assunto, ou título do sermão do culto de ressurreição nesta manhã é: as mulheres que testemunharam a ressurreição aprenderam. As mulheres que testemunharam a ressurreição aprenderam. Então nós vamos ver esta manhã o que aquelas mulheres aprenderam quando testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus. Havia uma multidão acompanhando o espetáculo horrendo da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Diz o texto bíblico aqui mesmo em Lucas que o sol escureceu, houve trevas sobre toda a terra e Jesus expirou. A multidão que estava ali ao redor do monte chamado Gólgota, vendo os acontecimentos, retirou-se lamentando, batendo no peito. Entretanto, os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe. Um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, inclusive não tinha concordado com a ação dos líderes religiosos em crucificar o Senhor Jesus. Ele procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus para o sepultar. As mulheres que seguiam a Jesus, seguindo a José, que levava o corpo de Jesus, elas viram onde era o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Diz o texto bíblico que elas foram então preparar aromas e bálsamo e descansaram no dia seguinte, que era o sábado. E o texto começa dizendo que bem de manhãzinha, no primeiro dia da semana, foram elas. Elas quem? Estas mulheres que seguiam a Jesus desde a Galileia, presenciaram a sua morte, viram onde José sepultara o corpo de Jesus e foram preparar aromas para então embalsamar o corpo de Jesus, que estava já no túmulo. E este é o nosso assunto hoje no culto de ressurreição. As mulheres que testemunharam a ressurreição de Jesus, elas aprenderam, em primeiro lugar, elas aprenderam que suas perspectivas estavam erradas. Elas aprenderam que suas perspectivas estavam erradas. O que é perspectiva? Perspectiva é a mesma coisa que ponto de vista, visão, interpretação, compreensão, olhar, entendimento, ótica, prisma, concepção.
Estas mulheres, em primeiro lugar, elas que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo, elas aprenderam que o ponto de vista delas estava errado, que a visão que elas tinham do futuro estava errada, que a interpretação que elas faziam das coisas estava errada, que a compreensão que elas tinham a respeito de Jesus Cristo ainda estava errado, que o olhar delas para a pessoa de Jesus Cristo ainda estava errado. O prisma que elas tinham, o entendimento que elas tinham, até ali ainda estava errado. Elas aprenderam isso. Diz o texto que elas foram ao túmulo levando aromas. Elas foram ao túmulo na ideia ou na visão de que elas iriam encontrar o corpo do Senhor Jesus Cristo dentro daquele túmulo, já começando a putrefar, a apodrecer, a cheirar mal. Então, por isso elas foram levando aromas, levando bálsamo. Olha a concepção que elas tinham, olha o entendimento que elas tinham. Diz o texto bíblico aqui em Lucas que elas não acharam o corpo do Senhor dentro do túmulo e elas ficaram perplexas. Elas ficaram perplexas. O corpo não está aqui. Elas ficaram assustadas. Onde estará o corpo? Ficaram perplexas. Por quê? Porque a perspectiva delas a respeito daquele homem chamado Jesus, essa perspectiva delas estava errada. A visão que elas tinham de Jesus estava errada. A interpretação que elas tinham estava errada. E por isso elas se comportaram dessa maneira. Elas foram, diz o texto que elas foram tomadas de temor, baixaram os olhos para o chão. Quando elas não encontraram o corpo do Senhor, além de terem ficado perplexas, elas ainda foram tomadas de temor. O que será que aconteceu? Com medo de alguma coisa também lhes acontecer. Então elas baixaram os olhos num desespero, quem sabe, porque a sua perspectiva estava errada, porque a interpretação dos fatos estava errada, porque a compreensão que elas tinham do Senhor Jesus Cristo estava errada. E quando elas baixaram o olhar de tristeza para o chão, de repente aparecem ali dois varões com vestes resplandecentes e aquela luz gloriosa, aquela claridade gloriosa e maravilhosa dos anjos de Deus tomam aquele lugar e então eles perguntam para elas: por que buscais entre os mortos ao que vive? Olha como a perspectiva daquelas mulheres estava errada. As perspectivas estavam erradas, na mente daquelas mulheres. A visão que elas tinham, o entendimento que elas tinham do Senhor estava muito errado. Porque olha os anjos de Deus ali, dizendo: por que buscais entre os mortos ao que vive? No lugar de morte, não se busca quem está vivo. No lugar de morte, não se busca quem é a vida. A vida não é encontrada no lugar de morte. Aquele que é vivo está entre os vivos. Olha a perspectiva errada. Olha o entendimento errado a respeito do Senhor. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Estas mulheres aprenderam, ao testemunharem a ressurreição de Jesus, que suas perspectivas estavam erradas a respeito do Senhor. Mas estas mulheres também aprenderam, em segundo lugar, que era preciso manter vivas as palavras de Jesus em suas mentes. Ao testemunharem a ressurreição do Senhor Jesus, elas aprenderam que era preciso manter vivas as palavras de Jesus em suas mentes. Os anjos que ali apareceram por ordem de Deus para corrigir a perspectiva daquelas mulheres, eles falaram com elas. Diz o texto bíblico que nós acabamos de ler, que os anjos disseram assim: lembrai-vos
lembrai-vos. Nós só nos lembramos daquilo que está na mente, daquilo que nós já ouvimos. Então, os anjos disseram àquelas mulheres: lembrai-vos. É preciso manter vivas as palavras que ele disse a vocês. Lembrai-vos. Aí eles continuam dizendo no texto: ele vos preveniu, estando convosco, ele vos preveniu a respeito deste momento. Os anjos continuam dizendo para aquelas mulheres: olha, é preciso que vocês mantenham vivas as palavras que ele lhes disse. Ele diz, o anjo do Senhor diz, quando ele disse a vocês, e relatou então que ele dizia sobre a vida dele, sobre o sofrimento dele, sobre a morte dele, sobre a crucificação dele e sobre a ressurreição dele. Eles lembraram ali as mulheres, as vezes que o Senhor Jesus falou sobre sua morte, seu sofrimento e sua ressurreição. E então eles estavam dizendo para aquelas mulheres: olha, vocês precisam manter vivas as palavras de Jesus em suas mentes. Diz o texto bíblico aqui em Lucas, que depois que os anjos disseram estas palavras, aquelas mulheres então se lembraram, elas foram lembradas das palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas se lembraram de suas palavras, diz o texto bíblico. Então, a segunda coisa que estas mulheres aprenderam ao testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo é que era preciso manter vivas as palavras do Senhor Jesus Cristo em suas mentes. Terceira coisa que estas mulheres aprenderam ao testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Me deem licença. Terceira coisa, era preciso anunciar sobre a ressurreição. Primeiro, elas estavam com a perspectiva errada. Segundo, elas precisavam manter vivas as palavras de Jesus em suas mentes. Terceiro, era preciso anunciar, proclamar sobre a ressurreição. Terceira coisa que elas aprenderam é que elas, dali em diante, iriam ser mulheres que proclamariam a ressurreição. Dali em diante, elas entenderam que elas seriam porta-vozes da ressurreição. Elas aprenderam que dali em diante elas iriam ser arautos da ressurreição. Elas iriam ser as vozes que ecoariam o mundo afora, falando a respeito da ressurreição. Diz o texto bíblico aqui em Lucas 24 que, saindo do sepulcro, elas anunciaram todas aquelas coisas. Elas anunciaram aos 11 apóstolos e também aos demais discípulos que estavam ali com os apóstolos. Elas anunciaram sobre a ressurreição. Elas testemunharam, elas testificaram para os 11 apóstolos: ele ressuscitou, ele não está mais lá, o túmulo está vazio, só os lençóis de linho estão lá. Ele não está mais lá, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Nós fomos lembradas pelos anjos, nós entendemos que a nossa perspectiva estava errada, nós aprendemos que precisamos manter vivas as palavras que ele nos falou. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Elas anunciaram aos 11 e a todos os que estavam com eles. Sim, o texto da palavra de Deus fala que elas foram mal interpretadas. Elas foram mal interpretadas. Se você ler o texto, diz o texto que os apóstolos e aqueles que com eles estavam acreditaram e provavelmente devem ter falado que elas estavam delirando. Era um delírio. O texto fala que quando eles ouviram o que elas testemunhavam para eles, eles
falaram que era como um delírio que elas estavam tendo, como se aquelas mulheres estivessem delirando. O texto fala também que vários dos que ali estavam não acreditaram nelas. Mas mesmo assim, mesmo sendo mal interpretadas, mesmo sendo desacreditadas, aquelas mulheres anunciaram aos 11 e aos demais a ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque, em terceiro lugar, elas aprenderam que era preciso anunciar sobre a ressurreição. Nesta manhã de ressurreição, ao ler Lucas 24, de 1 a 12, nós aprendemos, queridos irmãos, que as mulheres que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo, elas entenderam e aprenderam que suas perspectivas estavam erradas. Elas aprenderam que é preciso manter vivas na mente as palavras de Jesus Cristo. Terceiro, elas aprenderam que a ressurreição precisa ser proclamada. Elas aprenderam que a ressurreição precisa ser pregada, porque faz parte do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como aplicamos isso a nós? Como esta palavra pode ser aplicada a mim e a você que está em casa me ouvindo? Pois bem, também a mim e a você, a ressurreição ensina que, em primeiro lugar, nossas perspectivas, nosso entendimento, nossa visão a respeito de Deus e do reino de Deus só estarão corretas se corrigidas pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas perspectivas quanto às coisas de Deus, nossas perspectivas quanto ao Senhor Jesus Cristo, nossa perspectiva quanto ao reino de Deus, as nossas perspectivas só estarão corretas se forem corrigidas pelo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, trazemos isto a nós, porque, como elas, nós também precisamos manter viva e fresca a palavra de Cristo em nossas mentes, para que possamos usufruir das virtudes da morte e da ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir. Precisamos manter viva e fresca a palavra de Cristo em nossas mentes, para que possamos usufruir das virtudes da morte e da ressurreição do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, abra sua Bíblia e confira enquanto eu tomo um pouquinho de água. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, o Senhor Jesus Cristo diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Eis a necessidade de mantermos a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo fresquinha na nossa mente. Precisamos todos os dias ler a palavra, porque nós precisamos usufruir das virtudes que vieram e que vêm da morte do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estas virtudes que alcançam a igreja, elas só vêm a nós através da palavra de Deus. Por isso, aquelas mulheres aprenderam, e nós também precisamos aprender, que a palavra de Deus precisa estar fresquinha,
Todos os dias precisamos ler a palavra de Deus, para ter a palavra de Deus, para que possamos usufruir das virtudes, da obra do Calvário e da obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós também, como aquelas mulheres, temos a missão de pregar o Evangelho. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo, seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, sua ressurreição e volta para resgatar a sua igreja. Então a ressurreição é parte do Evangelho. Não há Evangelho sem ressurreição. Seria sem valor a morte se não houvesse ressurreição. Seria sem valor os ensinos de Jesus se não houvesse ressurreição. O próprio apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo se limitasse às coisas desta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, nós dependemos da ressurreição, os ensinos de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós precisamos proclamar. Este é o Evangelho e a sua volta para resgatar a sua noiva. Este é o Evangelho. A ressurreição é Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é parte imprescindível, é como a farinha do bolo. A ressurreição é missão da igreja proclamar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe neste domingo de ressurreição. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado, porque neste domingo de manhãzinha nós cantamos aqui, ressurgiu, com triunfo e glória, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tu és o Senhor e nós te adoramos, ó Cristo, Filho de Davi. Ó eterno Deus, Hashem, louvado seja o nome do Senhor, ó eterno Senhor, que venceu a morte, que está vivo e voltará, aleluia. Bom domingo, Deus te abençoe.